Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa correção da semana 2 do PET 4. A semana 2 vai nos falar sobre lei de formação de uma função de primeiro grau. Então, vai te dar um texto, nós vamos interpretar este texto e vamos ali montar a nossa lei de formação. Ok? Vamos lá, vou fazer uma revisão com vocês pequena aqui durante os exercícios. Mas a gente tem um vídeo, né, que eu fiz, uma aulinha, sobre função de primeiro grau, ok? Então, vocês podem ir lá, acessar, que lá tá bem explicadinho. Vamos lá? Então, falando de função, de lei de formação, o que nós temos aqui no primeiro exercício? Um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado abaixo. Então, lá no estacionamento tem essa placa e tá assim, opção A, R$ 4,00 fixos, mais 2 por hora. Opção B, R$ 4,00 por hora, tá? Então, você pagaria, se optasse pela A, você pagaria 4 fixos, mais 2 por hora. Então, de todo jeito, você paga 4. Se ficou 1 hora, você paga mais 2, 2 horas você paga mais 4, tá? E na opção B, é R$ 4,00 por hora. Então, por exemplo, se vocês forem ficar 1 hora só, qual que vai ser mais vantajoso? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar essas duas opções. Porém, antes, a gente vai montar uma lei de formação. Tá vendo como que é interessante? A gente lida com isso no dia a dia, mas não sabe que isso está atrelado a uma linguagem matemática, né? Então, sem a gente perceber, a gente vê que a matemática tá por aí, né? Basta a gente pensar e é esse raciocínio que a gente tem que ter, de parar, analisar e transformar alguns valores, formas de pagamento em uma linguagem matemática. Então, olha só. Vamos dar uma lembradinha aqui na nossa função, tá? Como que a gente escreve uma função de primeiro grau? F de x vai ser igual a ax mais b. O f de x também pode ser y igual a ax mais b, tá? Quem é o x e quem é o y? O y é o meu resultado. Resultado de quem? Da variação do x. E o x é a parte que vai ser variável. Ele é que vai mudar e quando o x muda, eu vou ter diferentes resultados. O meu y também vai mudar. Outra coisa, quem é o b? O b é a parte fixa. Tá? E o A, ele é chamado de quê? Coeficiente linear. E o A, que está sendo multiplicado pelo X, ele é o meu coeficiente angular. Ele é que vai dar a inclinação da reta. Então, olha só. Este primeiro termo, o A vezes o X, ele vai ser sempre variável, porque quem muda aqui? O X. Então, se o X muda, o meu coeficiente angular também muda, né? Ou seja, esse primeiro termo muda, tá? O B é uma parte fixa. Então, quando a gente for montar a nossa função, escrever a nossa lei de formação, que a gente vai escrever uma lei de formação dessa função para a opção A e uma lei de formação para a opção B. Nós vamos analisar quem é a parte fixa e quem é a parte variável, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, letra A. Na opção A, qual que é a opção A? Vamos escrever aqui, R$ 4,00 fixos mais 2 por hora. Então, a opção A é igual a R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Então, na opção A, a lei de formação da função
que relaciona o valor de f de x em reais, né? Ou seja, é o valor a ser pago pelo cliente. Então, f de x é o que vai pagar. Ele vai ser o quê? O meu resultado. E o tempo x. O que é tempo x? O tempo é quantas horas que o carro ficou lá no estacionamento, tá? Então, esse tempo aqui vão ser as horas estacionadas. Que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por. Então, vamos lá. Então, vamos escrever a nossa lei de formação básica, generalizada. F de x vai ser igual a x mais b. Analisando, eu sei que o b é a parte fixa. Quais desses dois valores vai ser a parte fixa? R$4 fixos. Então, aqui vai ser B. Independente de quantas horas você for ficar, você vai pagar R$4, tá? O F de X é o meu resultado, é o total que eu vou pagar. Então, ele fica aqui. E o X? O tempo X é dado em horas. Então, essa parte do X é a parte variável. Então, aqui, ó, o por hora, isso aqui vai ser quem? Vai ser o X. E o 2? É R$2 por hora. Então, aqui ficaria 2 vezes o X, mais o B, que vale 4. Então, aqui ficaria a minha lei de formação. Olha só, se eu ficar lá 1 hora, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Essa é a minha lei de formação. Se eu ficar lá 1 hora, eu vou fazer o F de 1, que seria como? Se eu fiquei 1 hora, eu vou pagar os 2, né? Que é 2 vezes 1, mais os 4 fixos. Então, para 1 hora, eu ficaria 2 mais 4, pagaria R$6, tá? Então, para a gente estar montando a lei de formação, vamos identificar quem é o B, que é a parte fixa, vamos identificar quem é a variável, né? E o 2, aqui no caso A, ele vai ser fixo de acordo com o problema. O 2 é sempre fixo. Se eu fico mais tempo estacionado, eu vou pagar mais. Se eu fico menos, eu pagaria menos, tá? Então, essa aqui é a nossa lei de formação. Então, a lei de formação f de x vai ser igual a 2x mais 4. Agora, vamos analisar aqui, tá? Quem é o meu A? Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou de função de primeiro grau, sendo A. Quem é o A? O A vale 2. A igual a 2. E o B? O B vale 4. B igual a 4. Ok? Nesse caso, a função é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Vamos lembrar? Função crescente. O A é maior que 0, ou seja, o A é positivo. Função decrescente, A menor que 0, A negativo. Aqui no caso, o meu A é maior que 0, é igual a 2. Então, a função é crescente, pois o A é maior que 0. Pode pôr o símbolo de maior, tá? Pra gente ir acostumando. E o seu domínio é o conjunto dos números reais positivos. O que significa domínio? Deixa eu dar uma explicação rápida aqui. Domínio é os valores que nós vamos ter para quem? Para os valores de x. Então, para cada valor de x é o domínio, vamos supor, é ali que eu vou colocar os valores, tá? E o meu x
Ele pode ser, por exemplo, um número negativo. A gente tem tempo, porque o x aqui que eu vou estar substituindo não são as horas. Então, as horas, elas só podem ser dadas em quê? Em números positivos, tá? Então, vão ser os números, é um conjunto dos números racionais positivos. Então, vai ser o quê? Q positivo. Pode pôr o maisinho assim em cima. Racionais positivos, porque a gente não pode ter tempo negativo, tá? Racionais é o quê? Que é de quociente, de razão, de divisão. E o maisinho em cima significa que só pode entrar os números positivos, ok? Aí agora a gente vai na opção B. Como que está lá na opção B? Opção B, R$4 por hora, tá? Então, a B é R$4 por hora. Olha só, aqui eu não tenho a parte fixa, eu só tenho esse termo. Vamos escrever, então, aqui f de x igual a x mais b, tá? R$4 por hora, é isso que eu tenho. Então, aqui agora ele chamou, em vez de G, de f de x, ele chamou de G. Então, eu vou corrigir aqui, vou colocar igualzinho ele colocou. G de x. Então, a lei de formação da função G, que relaciona G de x em reais, então, aqui é reais, valor a ser pago pelo cliente, então, resultado. E o tempo x em horas, então, minha hora vale x. Que o carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por. Então, vamos lá. Aqui eu só vou pagar R$4 por hora. E eu sei que a minha hora é quem? É x. Eu tenho o valor de B aqui? Não, eu não tenho a parte fixa. Então, o meu B vai ser 0, tá? E agora, é R$4 por hora. Então, é 4 vezes quem? Vezes x. Então, o meu A vai ser 4 e o x, a quantidade de horas. Então, a minha G de x ficaria 4x mais 0 é igual a 4x. Então, aqui, você ficou 1 hora, você paga 4. Você ficou 2, você paga 8, tá? Então, seria isso. Vamos aqui. É definida por G de x. Então, quem que é G de x? A minha função G de x vai ser igual a 4x. Observe que essa lei de formação é uma função afim de primeiro grau. Por que está confirmando isso? Porque meu x está elevado a 1, tá? Sendo A, quem é o valor de A? Meu A vale 4. A igual a 4 e o B? O B vale 0. Nesse caso, a função, ela é o quê? Estritamente crescente. Meu A não é igual a 4? A igual a 4, que é maior que 0, que é crescente. Então, ela é uma função crescente, pois o A é maior que 0. E seu conjunto de domínio é o conjunto dos números, a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, racionais positivos. Vou melhorar esse Q aqui. Racionais, ponho sempre um tracinho assim, positivos. Além disso, a lei de formação da função G é de uma função o quê? Linear. Vocês lembram quando o B é igual a 0? Quando a gente tem o B igual a 0, o B é sempre o valor que corta Y, tá? Então, aqui tá o eixo do Y, o eixo do X. Se o B é 0, essa função vai estar cortando
aqui. Então, eu vou ter uma função crescente, então ela vai fazer isso. Ela é uma função linear, ou seja, se aumentou 1 em x, aumenta 1 em y, tá? Crescente linear. Linear, pois o b é igual a 0. Ok? Próximo, complete a tabela a seguir, determinando os valores de f de x na opção A e de g de x na opção B. E aí, vocês vão estar montando as coordenadas. X e f de x, que é a mesma coisa que x e y, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, vamos ver aqui. Então, nós vamos ter x, y é igual a f de x, vamos escrever a função. Qual que vai ser a função? 2x mais 4. E da b? 4x. Então, aqui, se meu x é 0, eu vou fazer o f de 0. Aí, fica 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 eu corto. Então, vai dar quanto? Vai dar 4. Ponto para ordenado x0, y4. Vamos fazer aqui agora f de meio. Vai ficar 2 vezes meio mais 4. 2 vezes meio, eu corto aqui, ficou 1. 1 mais 4, 5. Para ordenado, meio e 5. Para f de 1, 2 vezes 1 mais 4, 2 mais 4, 6. Para ordenado, 1 e 6. F de 2, se eu ficar 2 horas, 2 vezes 2 mais 4, 4 mais 4, 8. Então, fica 2, para 2 horas eu pago 8. E se eu ficar 3 horas estacionado? 2 vezes 3 mais 4, 6 mais 4, 10. Para ordenado, 3 e 10. E agora, no g de x. Aqui, a gente vai fazer g de 0, 4 vezes 0, 0. Para ordenado, 0 e 0. Vai passar lá no ponto, na origem, né? G de meio. 4 vezes meio, posso simplificar o 4 com 2, ficou 2. Para ordenado, meio e 2. G de 1 fica 1. 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, fica 1 e 4. Para 1 hora, eu pago 4. Olha só, comparando já com a opção A. Para 1 hora, eu pago quanto? Eu pago 6, tá? Já vamos fazendo essas comparações. G de 2. 4 vezes 2, 8. Para ordenado, 2 e 8. Aqui ficou igual. Tanto faz eu escolher a opção A ou a opção B, que eu vou pagar a mesma coisa. E para 3 horas? 4 vezes 3, 12. Para ordenado, 3 e 12. Então, vamos ver aqui, vamos só fazer uma comparação. F de 0, 0 e 4, né? Se eu não ficar nem 1 hora, eu já vou pagar R$4. Aqui, se eu não ficar nem 1 hora, eu vou pagar nada. Meio, F de meio, se eu ficar meia hora, eu vou pagar 5 nessa primeira opção. E na segunda, eu vou pagar só 2. Se eu ficar 1 hora, na opção A, eu pago 6. Na opção B, eu vou pagar 4. Compensa eu escolher a B. 2 horas. Na opção A, fico 2 horas, pago 8. E na B também. Então, aqui tanto faz. E aqui na 3, com 3 horas? Na opção A, 3 eu pago 10. E na opção B, 3 eu pago 12. Aí, já compensou a opção A.
Então, vamos ver o que tá pedindo aqui. Pediu pra gente montar o gráfico com as duas, tá? Com os dois valores aí, no mesmo plano cartesiano pra gente comparar. Então, a minha f de x, eu tenho um par ordenado. Vou fazer ela de verde. Vamos pegar aqui, ó. A f de x, 0 e 4, meio e 5. Então, vai ser aqui, ó, 0 e 4. Depois, meio e 5. Não vai chegar aqui nem no 1, né? Vai ficar aqui. Depois, 1 e 6. Para 2 horas, foi lá para 8. Para 3 horas, foi para 10. Aqui, ó. 2 horas pago 8, 3 horas pago 10. Então, aqui é o meu x e aqui é o meu y. Então, aqui eu terei uma reta. Vou tentar pôr uma reta aqui. Aqui. Tá? Então, a gente vai ter essa reta. Que é o meu f de x. Agora, a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer da g de x. Que é 4 vezes x. Então, vai começar lá do zero, que ela vai passar na origem. Então, ela vai vir aqui. Depois, o outro ponto, para meio, vai para 2. Então, meio vem aqui para 2. Para 1 é 4 que eu pago. Para 2 horas, eu vou pagar igualzinho a outra, né? Vai ser aqui no 8. E para 3 horas, eu vou pagar lá no 12, aqui. Vamos colocar uma reta aqui também. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Então, aqui... nós vamos ter... Olha só, f de x e g de x. Essa aqui é a g de x e essa verde aqui é a função f de x, tá? Vamos dar uma analisada aqui. Aonde que para qualquer, né, aonde que as duas são iguais? Se eu ficar com o quê? 2 horas, eu vou pagar 8. Mas olha só... Se eu ficar menos que 2 horas, compensa eu utilizar o plano B. G de x é o plano B. Esse aqui é plano A e o G de x é o plano B. Então, eu ficando menos que 2 horas, compensa eu usar o plano B. Mas a partir de 2 horas, o meu plano A, ele já fica mais barato. Porque, olha só, aqui, ó, a g de x, o preço está mais caro. Fica mais caro. Vocês podem fazer isso projetando aqui, ó. Tá? Então, a hora que a g de x ultrapassar a f de x, aqui já fica mais cara e não compensa. Então, é isso que vai pedir pra gente fazer essas análises. Olha só. Analise o gráfico das funções que você construiu e vamos lá. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual a opção mais vantajosa? Foi o que eu falei, ó. Menos que 2 horas, vai ser a opção G ou a opção F, tá? Vai ser a opção G de x. Inferior a 2 horas, então, vai ser a opção G de x. Opção A ou a opção B? Então, vai ser
G de X, opção B. A gente pode até olhar aqui na tabela, olha. Inferior a 2, tá? Aqui eu pago 6, 5 e 4. Olha aqui. Aqui eu pago 4, 2 e 0. Então, vai ser opção B. Opção B. Se um cliente for utilizar o estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa? Pelo gráfico, olha aqui, acima de 2, tempo 2 aqui. Aí vai ser quem? A opção A, que é o f de x. Então, aqui a opção A é mais vantajosa. Vamos conferir na tabela. Depois de 2, olha, 3 horas eu pago 10 na opção A e eu pagaria quanto? 12 na opção B. Então, seria a opção A. E se um cliente for utilizar por 2 horas, qual a opção mais vantajosa? É exatamente, vamos na tabela primeiro, 2 horas é exatamente o ponto em que as retas se interceptam. Então, neste ponto aqui, o valor é o mesmo a ser pago. Então, ele pode optar por qualquer um dos planos, tá? Então, aqui, nas duas opções, o valor a ser pago é o mesmo. Será o mesmo. Então, tanto faz. Ok? Então, isso é uma situação do cotidiano, né? Que te coloca aí frente a algumas situações do dia a dia que vocês já podem, a partir de agora, começar a montar essas equações. Vai no estacionamento aí de uma praça, de uma rua qualquer e pergunte as opções de estacionar, caso eles tenham, né? Tem gente que só tem uma opção. Vocês podem comparar, por exemplo, com mensalistas. Normalmente, o mensalista compensa muito mais do que horista. É isso? Então, tá bom, gente. Espero que tenham, né? Que eu tenha explicado, que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vai lá no canal, se inscrevam no canal e busquem outras informações que tem lá na nossa videoaula. Ok? Então, bye, bye e até a próxima.